do quarto ano. Tudo bem com vocês? Estão preparados para mais uma aula de história? Hoje a nossa aula é de número 30. Vamos verificar quais são os materiais que nós vamos utilizar na aula de hoje. Então, como de costume, você vai precisar do seu caderno para fazer as anotações, lápis, borracha e lápis coloridos. Eu vou deixar um tempinho para que você separe esse material e eu já volto. Tudo certo, materiais separados, então vamos em frente. Agora você vai anotar no seu caderno as seguintes informações: a data de hoje, o número da nossa aula e o título da aula. Eu já vou colocar mais um slide para que vocês consigam complementar as informações. Então, nesse momento, você vai copiar aí no seu caderno todas as informações do jeitinho que está aparecendo aí. Tudo certo, tudo anotado? Então, olhem do que se trata a nossa aula 30. Nós vamos conversar hoje sobre a expansão do território brasileiro. Então, mais um tempinho para você completar aquelas informações que agora há pouco eu solicitei. Tudo anotado, crianças? Então, olhem o primeiro slide que eu trago para vocês. É uma imagem que representa as grandes navegações, para que a gente possa entender um pouquinho mais sobre as demarcações de terra, né, aqui no Brasil. Nós precisamos voltar na história e começar a entender a partir desse momento. Então, aqui nós temos a representação das caravelas, né? Então, os portugueses e os espanhóis, eles lançavam as suas embarcações ao mar a fim de buscar especiarias nas Índias, né? Que hoje é o continente asiático. E numa dessas
numa dessas buscas, dessas viagens, eles chegaram ao Brasil. Observem o mapa que eu trouxe para vocês. Eu vou dar um tempinho para que vocês analisem todas as informações do mapa e eu já volto conversando com vocês um pouquinho sobre ele. Crianças, vocês conseguiram entender? Trata-se, dos trajetos realizados por Álvares Cabral e Vasco da Gama. Vocês perceberam isso? Continuando, crianças, e até que eles chegaram ao Brasil. Vocês já devem ter visto essa imagem em outras aulas, até mesmo nos livros didáticos de vocês, né? E quem que vivia aqui no Brasil? Vou dar um tempinho para vocês analisarem essa imagem e eu já volto. Certo, crianças? Então, vocês conseguiram observar que na imagem nós temos algumas representações de indígenas, né? Então, os indígenas foram os primeiros a ocupar o território brasileiro. Em seguida, os europeus. Agora, mais uma imagem para vocês analisarem. Crianças, essa imagem já é também bastante conhecida de vocês, né? Mas como vocês imaginam que foi o contato dos indígenas com os europeus? E como foi o contato dos europeus com os indígenas? Vocês conseguem imaginar, se colocar participando de uma cena assim? É complicado a gente analisar, né? A gente pensar nessa situação. Em frente aqui, eu trago para vocês o Tratado de Tordesilhas. Então, com as grandes navegações, Portugal e Espanha assinaram um Tratado de Divisão de Terras. Vocês já devem ter escutado alguma coisa sobre isso, sobre o Tratado de Tordesilhas. E vocês sabem que aí eles fizeram esse tratado que aconteceu no dia 7 de junho de 1494, né? Ele foi assinado nessa data, para que cada espaço, né, tivesse o seu dono. Então, o espaço destinado a Portugal e o espaço destinado à Espanha. E nesta divisão, onde se localiza o Brasil? Eu vou dar um tempinho agora para que vocês analisem direito a localização do Brasil e a qual lado pertence, a Espanha ou a Portugal? Ou será que aos dois?
conseguiram localizar? Então, vamos fazer juntos essa localização. Olhem lá. Localizei para vocês, né, onde está o Brasil e verifiquem que o Brasil ficou dividido, né, um pedacinho para Portugal e um pedaço que é um pouco maior para a Espanha. Conseguiram verificar tudo isso? Então vamos analisar o nosso próximo slide. Vamos observar a divisão do Brasil com o Tratado de Tordesilhas. Então agora eu quero que vocês verifiquem bem certinho aonde, né, quais são os estados que estão na possessão portuguesa e os estados que estão na possessão espanhola. Vou dar um tempinho aí para vocês fazerem essa análise. Que eu pedi para que vocês analisassem os estados, qual pertence a Portugal e qual pertence à Espanha. Vocês conseguiram localizar o nosso estado? Então, relembrando, qual é o nome do nosso estado? Paraná. Vamos verificar aonde está o Paraná? Olhem ali que eu ajudei, né? Circulei para vocês o nosso estado, Paraná. Então, vejam que um pedacinho do Paraná pertence à possessão portuguesa e o outro restante, né, o pedaço maior, à possessão espanhola. Tudo certo? Seguindo em frente, eu trago aqui para vocês a imagem do pau-brasil, né? Então, a extração do pau-brasil, no início da exploração do território brasileiro, nós tivemos aí uma grande extração dessa árvore. Vocês sabem que ela está extinta hoje em dia, né? Porque ela foi muito explorada, né, desde daquela época até hoje. E aí, com isso, né, era uma das riquezas aqui do Brasil, o pau-brasil. Lembro que eu já conversei com vocês sobre as capitanias hereditárias? Então, o Dom João III fez a doação de terras aos seus donatários, que eram nobres de confiança do rei, e tinham a incumbência de povoar e organizar o território brasileiro. Aqui eu trago para vocês que entre os anos de 1534 e 1536, Dom João III doou as capitanias hereditárias na faixa do litoral para os representantes do rei de Portugal no Brasil, conhecidos como donatários. Eu vou deixar um tempinho essa tela para que vocês analisem quais eram as capitanias hereditárias que nós tínhamos.
Tudo certo, crianças? Eu ampliei aqui o mapa das capitanias hereditárias. E aqui eu trago para vocês as capitanias hereditárias e quem ficou, né? Quem era o donatário responsável por cada capitania. Vou dar um tempinho para que vocês analisem novamente os nomes, né, das capitanias e seus donos, seus donatários. Tudo certo, crianças? E como se dava o nome a essa doação de terras, né, para os donatários? Então, nós chamamos de sesmarias. As sesmarias eram terrenos, né, que pertenciam a Portugal e foram entregues para a ocupação. Então, leiam aqui comigo. As sesmarias eram doações de terras feitas pela coroa portuguesa aos seus agentes e colonos no processo de ocupação da América Portuguesa. O Instituto das Sesmarias foi a política de colonização posta em prática na América Portuguesa no reinado de Dom João III, momento de criação das capitanias hereditárias. Os donatários ficavam encarregados de repartirem as terras entre os moradores no regime de sesmarias. Então, o regime era de doação. Vejam como era a carta, né, das sesmarias. As cartas de doação de datas e sesmarias com o estabelecimento das capitanias hereditárias. Então, cada donatário recebia uma carta dessas, né, para garantir que aquele pedaço de terra lhe pertencia. Mas e como que passou a ser? Sempre foi assim? A gente teve uma mudança na lei que aconteceu na lei número 601 de 18 de setembro de 1850, Lei de Terras. Então, o que dizia essa lei? Vamos acompanhar, ver qual foi a mudança? A Lei de Terras determinou que a única forma de acesso às terras devolutas da nação fosse através da compra ao Estado. Então, crianças, a partir de 1850, as terras não poderiam ser mais doadas como nas sesmarias, e sim compradas, que é o que acontece até hoje, né? Para que a gente possa ter ali o nosso terreno, a nossa propriedade, nós precisamos comprar essa propriedade, esse terreno. Agora, crianças, nós vamos para a primeira atividade. Então, vamos ver do que se trata. Responda em seu caderno. Como foram divididas as capitanias hereditárias? Vou dar um tempo para vocês copiarem essa questão no caderno e responderem. E eu já volto para que a gente possa fazer a conferência dessa resposta.
Tudo certo? Vocês conseguiram responder? Então, olhem o que eu trago como resposta. Então, foram 14 capitanias e 12 donatários. Se não foi isso que você colocou como resposta, não tem problema. Eu vou deixar um tempinho aqui para que você faça a correção aí no seu caderno. Tudo certo? Então agora nós vamos para a próxima questão. O que foram as sesmarias? Um tempinho para você copiar essa atividade no caderno e responder.
Tudo certo, crianças? Então acompanhem o que eu trouxe como resposta. Então, as sesmarias eram doações de terras feitas pela coroa portuguesa aos seus agentes e colonos no processo de ocupação da América Portuguesa. Se você não colocou isso como resposta, não tem problema, eu vou deixar um tempinho para que você complemente a sua resposta. Agora, crianças, nós vamos para a nossa terceira atividade. Vejam do que se trata. Compare as sesmarias com a lei de terras com o indivíduo, como o indivíduo possuía as terras nas sesmarias e depois com a lei de terras. E aí você vai elaborar uma resposta para essa questão, comparando as sesmarias com a lei das terras.
ver o que eu trouxe como resposta. Então, na Sesmaria, as terras eram doadas pela coroa portuguesa. E na lei de terras, né, deveria comprar a terra para possuí-la. Vou dar um tempinho aí para que vocês façam a conferência dessa resposta e completem se for necessário. Tudo certo, crianças? Então vamos em frente. Outra forma, né, da expansão territorial do Brasil foi os bandeirantes, né? Que era uma forma de expedições buscando ouro e pedras preciosas, além do aprisionamento e tentativa de escravizar os indígenas. Agora nós vamos para a nossa última atividade. Vejam do que se trata. Faça uma história em quadrinhos contando o processo de expansão das terras brasileiras. Vou dar um tempinho aí para vocês, né, fazerem essa atividade no caderno de vocês.
se preocupem se não deu tempo de vocês terminarem a atividade de vocês. Depois vocês terminam com calma. Agora eu me despeço de vocês com um super beijo e até a próxima aula.